pessoal, mais uma vez estamos chegando, Sabor e Saber, através da TV Resende Web, pela internet, através do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador e também pelo canal 23 da MilBR para as cidades de Cabo Verde, Muzambinho, Juruáia e Nova Resende. E hoje temos muito saber aqui, uma galera arrojada, a galera que organiza a FACIP, organizaram a segunda edição, já foi um sucesso a primeira, e esse ano eles conseguiram melhorar, conseguiram ampliar. É uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui hoje no nosso Sabor e Saber para falar com toda a nossa comunidade, explicar melhor, né, como vocês conseguiram essa fórmula do sucesso aí. Maria Fernanda, muito obrigado. Rogério, muito obrigado. Zé Amaro, muito obrigado pela presença de vocês. Vou começar falando com você, Rogério. Você foi um dos idealizadores, né, juntamente com o Zé, com o Leandro, com a Maria, né, com todos ali. E quando vocês tiveram a ideia, vocês já tiveram a dimensão de onde ela poderia chegar? Bom, Samuel, muito obrigado por nós poder estar aqui hoje, né? Nós começou a feira sem saber o poder que ela podia adquirir durante o trajeto dela, e a segunda edição dela, que graças ao pessoal que abraçou a causa, que pegou desde o início com vontade que acontecesse, desde o marketing, todo o pessoal no geral, né? Então, essa segunda edição dela surpreendeu nós, a população da Petunha, ficou surpreendida com esse evento agora, que foi muito grande, né? Ô, Maria Fernanda, ele falou em marketing, o marketing foi um dos pontos altos, né? Inclusive, eu estive por lá o dia todo, né? Uhum. E em conversas com os expositores, eles elogiaram muito, né? Há cerca de 15, 20 dias antes, só se falava em FACIP na internet, né? Uhum. E você é uma das criadoras, né, de conteúdo, juntamente com um grupo, né? Imagino que vocês têm um grupo muito bacana lá. O que você poderia contar pra gente do segredo, né? Como vocês conseguiram tamanho sucesso? Então, primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite, pela gente estar aqui, né, poder falar um pouco da feira. E, assim, eu acho que tudo o que aconteceu foi graças a todos os colaboradores, né? Foi uma coisa que nós pegou, faz isso, faz vídeo, e cada um foi pegando, né, Rogério? Nós não sabíamos como que ia fazer, mas cada um dava uma dica e assim foi, né? No final, saiu bem melhor do que a gente esperava. E eu só tenho que agradecer a todos os colaboradores, né, que esteve junto, porque não é um e nem outro, é todo mundo, né, que tá junto. Uma equipe. É uma equipe, isso. E agradecer o Samuel também, né, meu primo, Maria Eduarda, Ana Frávia. Nossa, muitos. Mas só agradecer, porque foi uma coisa que a gente não esperava e que deu muito certo, né? Esse ano mesmo, ano passado, nós não conseguimos atender nessa parte, né? Mas esse ano nós pegou firme. Tem muita coisa para melhorar, mas como diz, deu tudo certo. Falando ainda do marketing, né? Uhum. Conforme eu falei, né, estive passeando pela feira e conversando com os expositores, e eles destacaram muito a questão do marketing, né? Mas vocês fizeram um marketing antes, durante e depois, né? Isso. Que vocês ainda continuam postando isso. E até um ponto que nós até tava conversando, né, na hora que nós tava vindo, até depois da feira, né? Ainda tem muito extrator, muitos implementos para ser entregue para os clientes, né? E a gente quer ver se consegue gravar, tirar uma foto e fazer o pós da feira, né? Para todo mundo ver que realmente foi sucesso. E essa parte do marketing, acho que em tudo que a gente vê que faz total diferença, né? Esse ano mesmo nós tentou passar em todos os stands, tirando foto, marcando as empresas, né? Foi uma coisa que deu muito certo, o pessoal gosta, né? Porque todo mundo, quem não conseguiu ir, acompanhou pelo Instagram, né? Da FACIP. E, igual eu falei, cada ano que passa é só melhorar, né? Você falou em negócios, né, Maria Fernanda? Uhum. Ô, Zé Amaro, estima-se, né, conversas, né, não sei se ainda é um número exato, não sei se vocês já fizeram o pós-venda, né, já fizeram um feedback aí da feira, mas estima-se que os negócios chegaram próximos aí do valor de 5 milhões. Olha, eu acho que sim, porque a gente sabe, só do que a gente sabe, está passando bem de 2 milhões. Agora, aquela feira daquele tamanho, juntando tudo, eu acredito que vai beirar uns 5 milhões. Eu acredito. O Rogério, é um bom número, né? Para uma segunda-feira, para um distrito, para a nossa realidade, já é um bom número. Você concorda? É um bom número. Eu falo que da primeira expectativa da primeira edição,
que o intuito era aproximar as empresas grandes, trazer para dentro da nossa comunidade, mostrar para o consumidor final que as empresas estão próximo do consumidor e a expectativa de trazer o pequeno empreendedor dali para dentro do comércio tem sido alcançada, né? E esse ano, com as vendas que teve ali, grandes vendas, isso deixou nós muito felizes e com a expectativa ainda maior para as próximas edições. Foi um momento ali muito feliz de poder estar vendo na feira o pessoal da comunidade envolvido em todas as áreas, né? As associações dali, as comitivas que estão sempre presentes aí em várias festas, estão ali mostrando seu trabalho, ajudando, levantando ali uma renda para as suas associações. Então, o objetivo da feira, que era de agregar valor, tem sido alcançado. É muito bom você ver ali os comerciantes do local fazendo seu trabalho de várias formas e vendendo bastante, né? Agregando valor e aparecendo no mercado, né? Falando ainda, né, em pós-venda, né, ainda no dia do evento, no dia último, dia 8 de maio, em conversas também com expositores, né, já sabíamos ali que 7 tratores tinham sido vendidos, pelo menos um veículo, algumas motos elétricas, né, inúmeras usinas solares e dentre tantos outros negócios que foram realizados ali, né. Então, se formos para medir, a gente atingiu o sucesso? Atingimos, sim. Eu acredito que, além das vendas que são feitas ali no momento, o mais interessante é o contato que é feito, né? As empresas, os empresários, o pessoal que está ali. Então, vai abrindo contato, vai aparecendo mais novidade boa. Essa equipe do marketing, né, que trabalhou excelente, fez um trabalho muito bonito de se ver. A união, o principal que eu falo da feira em si, é a união da comunidade, né? Você pega a Petúnia, o pessoal da Petúnia, tudo que está ali fazendo, pega com amor, dedicação. Então é um prazer de estar junto com um grupo que dedica, que arregaça a manga da camisa e pega para fazer mesmo e faz bem feito. Ô, Maria Fernanda, o Rogério acabou de falar em união, né, Zé? E prova dessa união foram as inúmeras, né, apresentações que teve lá. Eu gostaria de destacar a da Escola Moisés de Godoy, né? A preparação das professoras, né? Toda a comunidade escolar presente lá, né? Os professores, né? Os colaboradores da escola. Isso, de fato, né? Além das comitivas, associações, né? Que estavam presentes, mostra, de fato, essa unidade da Petúnia, da nossa comunidade. Você vê dessa forma também, Maria Fernanda? Nossa, realmente. Até acho que foi um ponto que você destacou lá na hora, que você até elogiou a professora e falou assim, só dos alunos tá sentado quietinho lá, né? Já, como se diz, nós devia dar os parabéns mais ainda para ela, né? E todas as apresentações que foi, igual o Rogério falou, a associação que teve lá também. E assim, todo mundo vai dando as mãos aí, vai fazendo e tudo tá dando certo, né? E a parte da escola, todo ano passado também ele esteve presente, né? E só elogiar, muito bom o serviço lá. O Zé, inclusive, no momento da homenagem, nosso bate-papo lá, eu fiz essa pergunta e gostaria de repetir ela para você. A Petúnia que você conheceu há décadas atrás. E essa Petúnia de hoje, essa Petúnia que organiza a FACIP, essa Petúnia que tem inúmeras iniciativas, essa Petúnia que hoje tem pavimento até a sua chegada, né? Até a sua entrada, né? O que você passa para quem está nos assistindo da Petúnia que eles conheceram? A gente fala para o mundo todo através da internet, né? Da Petúnia que eles conheceram para a Petúnia que nós temos hoje. Ué, Samuel, você falou em dimensão aí e eu fico assim, a dimensão da gente, a gente vê ela muito melhor que a gente pensa. E a gente agradece, de um modo geral, às empresas, e seja grande ou seja pequena, pode ser o vendedor de pastel, pode ser o que vende os trator, fizeram parte da dimensão que nós acreditávamos em ter. Foi muito melhor, foi muito melhor. A dimensão foi tão grande, mas tão grande, Samuel, que ninguém fazia cálculo que ia dar o tanto que deu. E o resultado, o pessoal ficou muito contente, o pessoal agradecendo. Então, a dimensão foi muito maior do que nós esperávamos.
E a gente agradece todo mundo, quem comprou e quem vendeu, as empresas que representaram, e quem comprou qualquer coisa lá, torceu para que tudo dê certo. E nós só temos que agradecer. Olha, eu vejo isso daí, mas não vejo por nós não, sabe? Eu vejo que Petunia tem planos diferentes. E eu acredito, eu falando, sim, eu acredito muito que o Padre Jorge, já faleceu há vários anos, mas o Padre Jorge é um grande intercessor para Petunia. E eu acredito assim. Então, não é eu, nem você, nem nós aqui, que não merece homenagem, não. Mas eu acredito que o Padre Jorge, como um grande intercessor, muitas coisas virão melhor do que nós pensamos. E olha para você ver, Zé, Rogério, Fernanda, né? A gente teve recentemente aqui, a gente teve um episódio, né, do nosso programa com Mauro Martins, ex-professor, ex-diretor de escola e ex-prefeito também, né? E ele falou a mesma coisa que o senhor está falando, né? Que o padre, né, Padre Jorge, Diácono Jorge, né? Isso. Aliás, o Jorge Eugênio da Silva, né? Isso. Ele teve um papel fundamental e, de fato, eu falo com propriedade, eu fui coroinha dele por vários anos, né? Que bom. Então, acompanhei, né, o padre na essência, né? E, de fato, né, o amor que ele tinha para a comunidade, aquilo fazia com que as pessoas também exilassem amor, né? Que elas, né, seguissem o exemplo dele, né? Porque não tem forma melhor da gente cativar as pessoas do que pelo exemplo, né? Então, de fato, né? Hoje o senhor está repetindo aquilo que já foi falado aqui, então mostra que a nossa comunidade foi abençoada, né? De termos, né, o Padre Jorge lá por quase 3 décadas, né? Graças a Deus. E de fato, os ensinamentos dele para vivermos em comunidade, né? Nos solidarizando, né? É prova disso que aconteceu nessa feira, onde inúmeras pessoas, né, ajudaram, né, de forma voluntária, de forma espontânea, né, Rogério? Né, Maria Fernanda? Isso. É isso aí. Enfim, falando ainda, né, da Petúnia, do Padre Jorge, de desenvolvimento, né? Vocês consideram a feira hoje, né, na segunda edição, o fator determinante, ou um dos fatores determinantes, foi a chegada do asfalto? Com certeza, Samuel. O asfalto ele traz a melhoria, traz qualidade de vida, né? Então, hoje, para nós ter tudo que aconteceu ali, as empresas e tudo mais, graças a Deus é devido aí ao asfalto, né? Porque senão ficava mais distante ainda de nós poder estar vivendo hoje o que nós estamos vivendo, né? O asfalto traz de inúmeras qualidades para o distrito, né? Sim, Zé, acabei de falar com o Rogério sobre o asfalto, né? E a gente percebe que o acesso ficou mais fácil, né? A gente está a cerca de 16 quilômetros de Nova Resende, estamos a 18 de Alpinópolis, né? E o acesso pavimentado, ele facilita, né, que as pessoas cheguem até o distrito, né? A gente percebe hoje, inclusive, no dia a dia mesmo, né? Até num sábado final de tarde, num domingo à noite, né? Pessoas de outras cidades passando por lá, porque, de fato, o acesso ficou mais fácil. E, falando especificamente da feira, o senhor também acredita que esse asfalto conseguiu facilitar a chegada das pessoas, das empresas? Sem dúvida nenhuma, porque já aconteceu várias vezes de chegar petróleo para nós lá, ficar 2 dias arrastando caminhão, o mesmo caminhão aconteceu de ficar 2 dias, hoje não acontece. Hoje pode estar chovendo, pode não estar, o caminhão tem acesso normal. Então é gratificante demais da conta esse asfalto. Entendi. E a iniciativa do asfalto foi uma iniciativa muito bacana, né? Mas a comunidade tem inúmeras outras iniciativas, né? Inclusive, gostaria de destacar a Maria Fernanda, que foi diretora lá da Chora Viola por 4 anos, né, Maria Fernanda? Uhum. E hoje você tem a alegria de chegar lá e ter conseguido contribuir para que a Associação dos Cavaleiros do Distrito da Petúnia tenha uma estrutura, né? Uhum. O que você pode falar para quem está nos acompanhando, inclusive quem está longe, que ainda não conhece, né, a sede da comitiva Chora Viola, toda aquela estrutura que foi feita e por muitas mãos, né? Uhum.
Então, como se diz, a gente vê lá na Petúnia um barracão daquele lado de um tamanho que tá, as festas que tem lá, é queima do ar, é a festa do Hospital do Câncer, que é muito bem conhecida, né? E quando a gente vê que lá é uma coisa que parece um sonho, porque um barracão daquele jeito, daquela estrutura, e assim, a coisa que para nós era era um sonho, né? Então eu só tenho que agradecer, né, por ter feito parte, né, da construção, de estar junto, de ter feito, né. Meu pai mesmo já fazia parte e assim vem de família, né. Como diz, sai um da diretoria e acaba entrando o outro, né. Mas é só agradecer mesmo e que lá para nós é um sonho e para a Petúnia inteira, né, não só para quem está na diretoria, para quem é membro da comitiva, mas é que lá é uma coisa que é para servir o povo da Petúnia e da região, né. Que, como diz, todo mundo que vai lá, que vai em festa, todo mundo elogia a construção lá, que ficou muito boa. Ô, Rogério, falando das outras iniciativas, né, que a gente teve lá no distrito, né, e uma agora recentemente chamou bastante atenção, né, a iluminação, o Esporte Clube Petúnia conseguiu iluminar o campo, né. Estou fazendo essa pergunta porque mostra como diferentes segmentos, né, da sociedade, lá da comunidade, consegue sobressair e sempre contando, né, com a ajuda de inúmeras outras, né, de inúmeras pessoas, e fazendo esse paralelo aí, você como organizador da feira, você também teve essa ajuda múltipla? Aliás, toda a organização também teve essa ajuda múltipla? Ó, a parte ali de iluminação hoje no campo, um presente, né, para nós da comunidade. Você vê o que está acontecendo ali, vê as modificações que está acontecendo para os nossos jovens, nossas crianças, né? O pessoal que sempre está apoiando, eu falo que ali, todos os segmentos que tem ali, que são todos organizados, graças a Deus, o pessoal pega as coisas para fazer e quer que saia tudo bem feito, muito bem feito. Então, hoje nós temos na Petúnia, além da associação que já está lá, que a Fernanda citou, o campo hoje tem um espetáculo, né? A iluminação ali, os apoios que nós temos tido ali, tanto na feira quanto ali no campo, para iluminação. Se nós não tivéssemos esses apoios, seria muito difícil de nós conseguir fazer tudo que está sendo feito hoje, né? Então, a feira, a administração ajudou muito nós, cedendo ali as tendas, os banheiros químicos. Então, nós temos que agradecer, no geral, a administração pública por tudo que está fazendo ali junto com o pessoal dali, né? Tá certo, mostra a unidade que a gente falou, né, que acabou de citar agora há pouco, né, a unidade mesmo. Então, a gente percebe que a fórmula do sucesso é a união, é a unidade, né, entre as pessoas ali no distrito, né? Isso, é a união e a prova maior é o amor, né? Nós temos que querer bem o próximo, sem querer... Eu falo assim que para nós acender a nossa luz, nós não precisamos apagar de ninguém, né? Então, que Petúnia possa seguir esses pensamentos positivos que ela tem. Eu penso assim que Petúnia tem muita coisa boa para vir. A nossa cidade, no geral, é uma cidade muito próspera, né? É um pessoal empreendedor, um pessoal que luta, que corre atrás, que quer ver acontecer. Então, eu falo que eu agradeço muito a Deus por Ele permitir que nós pudéssemos, nesse momento que nós passamos aqui na Terra, passar aqui dessa região, né? Uma região muito abençoada, de um povo muito bom, caridoso, amoroso. Então, as coisas aqui acontecem, eu acredito, por causa do amor ao próximo, né? Tá certo. Pessoal, a gente vai fazer um break agora, né? Pra gente ter muito sabor, né? A gente teve muito saber, né? Com os organizadores aqui da segunda edição da FACIP. E agora a gente vai saborear um bolo de fubá, a gente vai saborear uma broa, né? Então, nosso momento aqui de sabor agora. Já voltamos em breve. Rogério, Maria Fernanda, Zé, né? A gente está voltando agora para o segundo bloco e a gente conversou bastante durante o primeiro bloco. A gente falou muito em unidade, falou muito em união, né? E a gente percebe que tudo isso é vivenciado lá no distrito, né? E o Rogério também falou em ser solidário, né, Rogério? Nas homenagens, né? Que os 4 homenageados que estiveram lá, inclusive temos um aqui, né? De fato, viveram isso, né? E foi um ponto alto da segunda FACIP, né? Foi muito elogiado, né? Muito comentado na internet.
Gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, dos homenageados e da ideia de criar esse espaço na FACIP, de reconhecer aqueles que já fizeram bastante. Gostaria que vocês falassem para quem está nos assistindo das homenagens e dos homenageados. Pode falar aí, Rogério, um pouquinho. Bom, Samuel, a feira em si é um sucesso, mas quando você vê a valorização do pessoal que já há anos vem lutando, que acredita na nossa região, né? Todos eles ali que nós vê que luta cada dia, trabalha até hoje, né? Tá aqui o Sozé, o Sorbano, que tenho uma grande admiração nele, ele já está com 82 anos, se eu não estou enganado. Esse dia mesmo ele chegou lá, ele chega no Petúnio 4 horas da manhã para ir trabalhar, descarnar as vacas. Então, trabalha, vai para academia, anda de bicicleta, anda de moto. É um prazer nós poder estar vendo isso acontecer. Eu falo assim que nós temos que, a cada dia, agradecer a Deus, né? Mais um dia que a gente acorda, que a gente respira, e que talvez pode ser o nosso último dia. Então, as nossas obras aqui na Terra, a própria palavra de Deus fala que a fé sem obra ela é morta. E tudo que nós vai fazer, então, nós temos que mostrar resultado, sem machucar ninguém. Né? Eu quero agradecer muito a tua pessoa também, Samuel Magalhães, que desde o princípio ali da ideia, abraçou a causa, ajudou. Inclusive o nome FACIP, né? Foi criação do Samuel. Então, eu falo assim que é muito bom a gente viver a comunhão e viver a comunidade, né? Você vê o respeito pelas pessoas que têm lutado a cada dia, que têm sido exemplo para nós. Então, isso é muito gratificante e que a cada ano nós possa trazer mais o despertar nesse sentido de amor, de união, né? Essa feira ela foi criada para isso, para nós poder fazer a nossa comunidade viver em união. Inclusive, Maria Fernanda, a última edição do Sabor e Saber, né? Uhum. Que a gente, na verdade, fez um resumo, né? Um apanhado das homenagens e da FACIP como um todo, né? A gente percebeu que isso era necessário por causa do sucesso das redes sociais. Quando a gente entra numa publicação da FACIP, seja de qualquer homenagem, tem inúmeras curtidas, inúmeras pessoas que comentaram, né? Então, percebe-se que, de fato, reconhecer ainda é uma boa prática, né, Maria Fernanda? Isso. E a parte do marketing, e todo mundo que está reconhecendo, e até falando das homenagens, né? Os vídeos que a gente postou lá, que gravou, todo mundo compartilhou, né? Curtiu, e quem não pôde estar lá, alguns familiares, né? Que talvez mora longe ou que não conseguiu aí. Então, é uma coisa que está registrada ali e que é muito bom e repercute demais, né? Porque isso aí, as redes sociais hoje em dia é o que tá mandando, né? E a gente fica contente em poder estar lá, ter visto e ter filmado para mais gente estar conseguindo ver, né? E foi emocionante para quem estava lá, né? Uma trilha sonora muito bem pensada, né? Muito bem preparada, né? Uhum. O pessoal lá do Ricardo lá tava de parabéns, né? De preparar, né? Um ambiente sonoro gostoso, né? Isso. Porque a ocasião pedia, né? E, de fato, foi muito bom, né, Zé? Você que foi um homenageado, né? Está sentado naquelas 4 poltronas lá, né? Num daqueles lugares. Eu acredito que deve ter sido um momento único para o senhor, né? No meu caso, eu pensava nas pessoas que podia ser homenageado. Mas esqueci de mim mesmo, inclusive. Falei para você. Mas eu fiquei contente demais da conta, porque foi só surpresa. Quem fez a homenagem, eu pensei em outras coisas muito diferentes, no fim, era para mim. E os preparos, que foi bem custoso, né? O preparo para fazer uma homenagem para a pessoa, não é? É muito difícil. Mas eu agradeço demais da conta. E, no fim, eu fiquei muito contente. É uma honra para mim, viu? Eu agradeço imensamente por você e pela turma que prepararam as homenagens. Eu agradeço de coração mesmo. Inclusive, até quando eu liguei para o Zé, né? Porque eu fiquei incumbido de fazer a entrega dos convites, né? Ele achou que era para mim levar, ele ia junto comigo entregar o convite, né? E, na verdade, o convite era para ele mesmo, né? Claro, nossa comunidade, né? Vocês que estão
são de lá, estão lá todo dia, trabalham no comércio, né, lidam com as pessoas. Existem inúmeras pessoas que poderiam, né? Mas eu gostaria de destacar, né, o empenho e a dedicação da organização e principalmente o cuidado, né, da pesquisa, né, de conversar com as pessoas, né, de ver, né, os nomes para serem homenageados, né? Porque não é uma tarefa muito fácil, né? Apesar de parecer simples, né? Olha, vamos homenagear fulano, né? Mas existe uma pesquisa por detrás ali, conversas, né? Com pessoas, a gente ouve, né? E a primeira edição, né? As primeiras 4 pessoas, né? Uma história de vida incrível. E essa segunda edição também, né? Então, de fato, é um trabalho muito minucioso, né? Muito cuidadoso e que eu espero que continue para as próximas edições, né? Da FACIP, né? Que a terceira FACIP também homenageie mais 4 pessoas e assim por diante nas demais edições. Eu espero que continue. Não, vai continuar assim. E eu quero destacar também a Edith, né? E a tia Maria, porque a Edith teve uma história muito bonita, né? Como se diz, quem estava lá, quem viu, acompanhou os vídeos, e quem conhece, sabe que, tipo assim, a história dela é muito bonita, né? No texto lá, que foi lido também, tá especificando tudo certinho. Quem quiser entrar no Instagram e dar uma olhada. E também a tia Maria, né? Que até um ponto que eu não sabia é que ela tinha, parece que era uma casa lá na Petúnia, né? Que o pessoal que ia lá, ela acomodava, deixava dormir na casa dela, né, Samuel? Isso, lá debaixo da praça ali, onde é a casa da Ana Maria hoje. Isso, então isso era uma coisa que eu não sabia, né? E a hora que eu fiquei sabendo, como se diz, a gente que tá lá não conhece e nem tinha ideia que isso acontecia. E a história dela também, como se diz, não tem nem o que falar, né? Uma pessoa muito boa, só elogiar. E igual você falou, ano que vem, se Deus quiser, vamos estar escolhendo aí mais 4 pessoas. E a tendência é, como se diz, é não parar, é sempre estar reconhecendo os que estão aí para trás e que estão fazendo parte, né, de tudo isso que está acontecendo. Mas voltando a falar especificamente da feira, né? As homenagens foram muito marcantes, inclusive no episódio anterior de Sabor e Saber, vocês conferiram, né, essas homenagens e de fato foi muito marcante. Mas voltando a falar da feira, do dia todo, né? De tudo que englobou, né? Aquele 8 de maio lá na Petúnia, né? O último dia 8 de maio na Petúnia. É uma feira democrática, foi o que deu para perceber, né? Da mesma forma que tem concessionárias, né? Tratores, máquinas agrícolas, também tem o pessoal do comércio local, também tem o pessoal que faz venda no dia a dia, né? Gostaria que vocês contasse um pouquinho de como é colocar tudo isso num bolo só. Esse ano nós tentou separar por setor, né, o Rogério? Ano passado nós fez ali, mas nós não tinha a dimensão que, tipo assim, que ia vir tanta gente, tanta empresa, né? Aí esse ano nós tentou organizar, eu acredito que ficou bom, né, Rogério? Tipo assim, nós tentou pôr por setor, porque aí não fica misturado e fica tudo organizado. A parte de alimentação eu acho que foi uma coisa muito boa, porque eu fui até, não sei se era 4, 5 horas da tarde, eu ainda cheguei lá, ainda tinha bastante barraca que ainda estava fazendo. Tipo assim, vendeu demais, até teve gente lá da Petúnia mesmo que ficou com medo, mas e se eu não for e não vender? Porque tem esse medo, né? Como se a gente vai confiando que vai dar certo, a gente tem que pensar assim. Mas aquele medo de chegar e não vender por ser a primeira feira de alguns da Petúnia ali, tipo, que vende bolo, essas coisas, tem esse medo mesmo, né? E chegou lá, o povo tava, nossa, naquela correria, e faz mais, e traz de casa, e faz isso, faz bolo, e faz macarrão, né? Que, tipo assim, o povo elogiou muito. Então, a gente fica muito contente de estar atendendo, de estar conseguindo, né? Os estandes tudo vendendo, tudo cheio, né? Os comércios da Petúnia também, mercado, loja de roupa e, como se diz, tudo. Tava dando muito certo e, se Deus quiser, ano que vem nós tá firme, né? E a gente fica contente também das pessoas que tá lá, principalmente as pessoas, tipo, que vende bolo, vendeu macarrão. Tipo assim, o ano que vem eu tô firme. E então a gente vê através disso que realmente já deu certo e tá dando certo e só tem que melhorar e que crescer, né? Ô, Rogério, você acha que essa espontaneidade, né, essa distribuição, né, de diferentes segmentos do comércio, né, de diferentes formas, né, talvez seja a receita do sucesso? Ô, Samuel, eu acredito sim. Uma das coisas que marcou muito essa feira para mim foi ali eu ver a Poliana trabalhando com seus laços, a Kelly, a filha dela lá,
fez os docinhos já com o nome FACIP, fez o desenho dos doces dela, o tratorzinho. Então, eu falo assim, a gente vê a comunidade no geral, os comércios local, enfeitando, passando ali os dias anteriores ali naquela expectativa. Então, isso é prazeroso demais. E você vê ali as empresas, grandes empresas, renomadas empresas que estavam ali presentes, vendendo, fechando negócio, abrindo o campo de negócio, sair dali agradecido e já falar, ó, ano que vem nós estamos aqui de novo. Então, isso para nós ali, que é um distrito, prazeroso demais. Você vê a força que está hoje, né? Muitas pessoas, igual a Fernanda falou, que às vezes ficam com medo de ir, levam uma quantidade de produto, num pensamento, chega lá, tem que ficar na correria, porque, graças a Deus, tem vendido bastante. Então, o pessoal da Rainha da Paz, o ano passado, fez os bolinhos de milho verde, foi um sucesso, vendeu demais. Esse ano, dobraram a quantidade, chegou no final da tarde, já estava 100 de novo. Então, esse ir para nós, que está ali na frente, o grupo por si, é prazeroso demais. Você vê as crianças de hoje. Eu falo que quando citou o seu Urbano, lembro muito da época que ele tinha ali a barraquinha de sorvete dele lá na praça, né? Máquina de sorvete americana. A máquina de sorvete na praça. Então, isso ficou marcado na nossa infância, né? Então, eu acredito que hoje a feira, no total, ela tem deixado marcas muito impactantes na vida do pessoal adulto e das crianças, né? Um dia... Inclusive, eu não sei se vocês entendem dessa forma, mas apesar dos negócios, né, que tivemos, né, a comprovação de inúmeros negócios fechados, né, de inúmeros negócios, né, já preparados para fechar aqui ao longo dos próximos dias, né, mas também é um clima festivo. Eu percebi essa alegria nas pessoas, né, de estar passeando na feira também. Então a feira, além de ser uma feira de negócio, ela também é uma feira de lazer. Isso, uma feira de lazer também ali. Igual eu falo, ela aglomerou vários segmentos de comércio. Então, as pessoas queriam ali comprar uma roupa, comprar um brinquedo. Então, tudo ali encontra, desde a alimentação até o maquinário agrícola. Então, é prazeroso demais, né? A gente vê todo mundo vendendo bem, as meninas trabalhando com as roupas, vendendo. Então, esse aí é o principal da feira, né? Ô Zé Amaro, eu percebi que o senhor rodou bastante ali, né? Chegou no final da tarde, qual que era a sensação que o senhor tinha, né? De ter contribuído ao longo do tempo, né? Vocês devem ter levado 2, 3 meses organizando, né? E a hora que chegou às 18 horas, que a gente estava encerrando o dia de feira, né? Qual que foi a emoção que o senhor sentiu? Samuel, foi demais da conta, viu? Muita emoção, agradecer muito a Deus por estar acontecendo isso lá na Petúnia, que logo é um distrito bem pequeno, mas grandes coisas estão acontecendo. Tem a Rainha da Paz lá, que é um exemplo. Tem o Chora Viola também, que está sendo um grande exemplo. Tem o campo ali, que está sendo um grande exemplo dos bons. E em si, a FACIP, dessa vez, surpreendeu muito mais. Então, é graça de Deus mesmo. A gente só tem que agradecer os momentos que nós estamos participando na Petúnia. Para você que está em casa, estamos recebendo aqui os organizadores da segunda edição da FACIP. A FACIP acontece lá no distrito da Petúnia, conforme falei, né? Segunda edição. E esse ano foi um sucesso. Eles dobraram o tamanho da feira, dobraram a quantidade de expositores, né? Aumentaram o espaço usado e, de fato, né? A sensação é de gratidão mesmo, né? Nós que passamos por lá durante o dia, né? Fazendo parte da organização, temos essa sensação de gratidão. Eu imagino que é o mesmo que vocês sentem, né? É isso aí, Samuel. Isso é verdade. Eu falo assim que no começo era uma doideira, né, Rogério? Tipo assim, uma feira na Petúnia, todo mundo pensou e nós também, né? Falei assim, nossa, mas acho que não vai dar muito certo, né? Então, do jeito que a proporção que virou aí, que lá vai dando muito certo, é uma coisa assim que é fora da base,
tá dando muito certo e que continue assim. E a cada ano que passa, nós estamos buscando melhorar mais, né? E o interessante que percebia, né, que as pessoas estavam contentes, estavam felizes, porque além de estar fazendo negócio, né, tinha a praça de alimentação, inclusive esse ano com a parte da feira municipal, estava lá, né? Mas as crianças também tiveram um espaço muito interessante para eles, né? Tiveram muitos brinquedos, né? Vocês pensaram nisso com muito carinho, eu imagino, né? Para proporcionar lazer para todas as categorias. É isso aí, Samuel. A feira, ela tem que... Um dos pensamentos nossos é deixar a memória, né, bem gravada, ainda mais das crianças. Cada feira que seja um momento de lazer para as crianças, um momento de amor, né? E tem que agradecer muito a cada um que estava ali presente, desde o pessoal dali, dos comércios, pessoal que dedicou, que passou a noite em claro, preparando seus produtos, 2 dias antes, preparando, trabalhando para fazer aquilo ali acontecer. As empresas de outra cidade, de Nova Resende, que estavam ali, que dedicaram, né, para estar ali presente. Isso só acontece com a união de todos, né? Cada comerciante, gratidão mesmo por cada um que participou ali, por cada jovem, por cada adulto, né? Os jovens ali que estavam trabalhando na parte do marketing, todo dia ali dedicado, fazendo acontecer. Então, sentimento de gratidão mesmo, viver essa fase, a segunda edição da FACIP, foi um prazer muito grande. E que Deus possa abençoar a vida de cada um dessa turma aí, né? E teve empresa até de outros estados, né? Presente lá na FACIP, então isso mostra que a segunda edição, ela já alcançou, né, fronteiras, né? Já conseguiu levar o seu nome ainda mais longe, né? É isso aí, Samuel. E além das empresas que não conseguiram participar, que têm ligado, entrado em contato, falou, vamos, nós já agora no final do ano nós temos que já agendar essa feira para poder organizar mais, os expositores que têm vontade de vir participar, que não conseguiu ainda, tá podendo vir demonstrar seu trabalho, participar da nossa comunidade, né? E que a cada ano nós possa aí ter mais força para nós poder trabalhar e junto com a comunidade trazer alegria e desenvolvimento para a nossa comunidade, né? E muita inovação, né? Isso. Passando pelos estandes, a gente pôde perceber que a agricultura se transforma, né, a cada dia, né, pede novas tecnologias e, de fato, essas tecnologias estavam lá. Então, os expositores foram muito felizes, né, de poder proporcionar para o pessoal que estava visitando, para os possíveis clientes, né, o que a tecnologia de ponta tem para a agricultura, né? Vocês perceberam isso também? Isso. Cada ano que passa, a agricultura fica mais moderna, né? E a tendência da FACIP é a cada ano trazer para perto do produtor as mais novas inovação que tiver aí no mercado, as tendências. Então, que possa, o pessoal que está desenvolvendo algum trabalho, que possa estar procurando a gente para estar ali participando na próxima edição, né? Algum agradecimento especial que vocês gostariam de fazer? A administração foi parceira de vocês, ajudou vocês? Como é que foi? Tem que agradecer demais, muito mesmo, ao Itamarzinho, ao Marquinho, ao Mirovaldo, ao Claudião, presidente da Câmara, que desde o começo ali pegou junto com a gente. Então, gratidão a toda a administração. Então, a feira, ela não tem um lado político, ela é a comunidade. Então, o pessoal que cada ano que possa juntar com nós, porque o bem maior ali é o bem-estar da comunidade e viver em união. Ou seja, se o agente público for parceiro, ele vai ter o nome dele lembrado. Ele vai isso, ter né? lembrado. Usando a espada da justiça sempre, né? Isso. Mais alguma consideração final que vocês gostariam de fazer? Lembrando para você que está nos assistindo, estamos aqui com os organizadores da segunda FACIP, uma feira muito bacana que aconteceu no dia 8 de maio lá na Petúnia, feira agropecuária, comercial e industrial da Petúnia, né? E teve sua segunda edição e foi um sucesso. Então, muito obrigado, Rogério, obrigado, Maria Fernanda, obrigado, Zé Amaro. Em nome de vocês, estendo os nossos agradecimentos aqui da TV Resende Web, do Sabor e Saber, a todos os demais organizadores, a toda a comunidade da Petúnia. E em 2027 estaremos lá, TV Resende Web cobrindo, trazendo o que a FACIP vai ter de melhor. Gostaria que vocês se despedissem do pessoal, dessem
um alô para nossa comunidade. Ó, gratidão a todo o pessoal da Petunia, toda a nossa região. Muito obrigado pela Resende Web TV, estar participando e estar dando esse apoio grande aí para nós. Então, obrigado a toda a equipe que participou dessa segunda edição da FACIP. E é isso aí, gratidão por tudo. Isso mesmo, galera. É como se passando aqui para todo mundo, né, que acompanhou, que chegou no final dessa entrevista nossa, né? E agradecer a equipe do marketing também que esteve lá com a gente, né? Da Resende Web também. A todos os participantes que foi lá e agradecer a turma do marketing lá da FACIP também, a Maria Eduarda, o Samuel, a Ana Flávia, né? E só gratidão por tudo e se Deus quiser, 2027 nós tá firme. Eu quero agradecer também pelo pessoal da Petunia em si, todos. O pessoal de Nova Resende, o pessoal que der cobertura lá, inclusive as autoridades que nos protegeu e deu a cobertura necessária. E pela Resende Web TV, que deu uma cobertura total. Eu agradeço demais. Tamo junto. Pessoal, esse foi o Sabor e Saber. O sabor do nosso pão de queijo, da nossa broa, da nossa comida. O saber dos nossos entrevistados, hoje recebendo a organização da segunda FACIP. Foi uma alegria muito grande partilhar desse sucesso que eles tiveram lá. E levando até você, através da TV Resende Web, informação séria, informação segura. Nos encontramos. Até a próxima.